Você sabe a diferença do imóvel de alto padrão e o imóvel de luxo? Eu, Paulo Cruz, do The Broker Brasil, da Up Real Estate, sou um dos maiores especialistas nesse nicho e vou trazer para vocês aqui uma definição própria, um critério que eu criei para poder distinguir os dois tipos de imóvel. O que seria o imóvel de alto padrão? Imóvel alto padrão é o metro quadrado mais caro da sua região. Então, por exemplo, você mora numa cidade aí, existem alguns bairros mais nobres e naqueles bairros você tem um metro quadrado mais caro. Resumindo, aquele lugar é o alto padrão. Paulo, posso ter alto padrão fora desse bairro? Pode, desde que o imóvel tenha características que vai elevar o preço dele. Ele vai continuar sendo alto padrão. Mas vamos lá, o que vai distinguir então do imóvel de luxo? Primeiro, luxo sempre é alto padrão, porém alto padrão nem sempre é luxo. É isso que vocês têm que entender. O que é o luxo? Luxo é quando o imóvel tem um padrão de acabamento quase do mesmo valor ou maior do que o próprio imóvel. Vou trazer para vocês com números aqui fictícios para a gente imaginar. Imagine que um imóvel de 200 metros quadrados, ele está num bairro que a média do metro quadrado lá custa 10 mil reais o metro, aquele imóvel custa 2 milhões de reais. Aquele imóvel é um imóvel de alto padrão, mas pensem que o proprietário e a proprietária gastaram para fazer o acabamento desse imóvel entre 1 milhão, 1 milhão e meio até 2 milhões ou até mais. Isso para fazer o acabamento daquele imóvel. Aquele imóvel passa a ser um imóvel de luxo. Por quê? O que eu gastei de acabamento, tudo dentro dele, ele passa o valor de venda daquele imóvel setorizado naquele metro quadrado. Então ficou claro para vocês? Então imagina assim, o imóvel que tinha 200 metros, custa 10 mil metros naquela região, ele vale 2 milhões. Aquela pessoa gastou 2 milhões para realizar o acabamento e mobiliar aquele imóvel. Aquele imóvel vai valer 4 milhões? Não necessariamente, mas ele passa a ser um imóvel de luxo, porque o que foi gasto dentro dele é quase que a mesma coisa do que ele foi pago pela aquisição. Ficou claro isso para vocês? Lembrando que o luxo, gente, não tem limites. Eu já vi imóveis em que foi gasto de acabamento e mobília mais do que o próprio valor do imóvel. Tenho clientes que têm mobílias italianas, mobílias que trazem de vários lugares, tem exemplos de cozinhas que custam mais de 1 milhão de reais. Depois posso até deixar algumas marcas aqui para vocês, mas só para vocês terem uma ideia ao quanto pode chegar um imóvel com acabamento de luxo. Ele realmente não chega a ter limites. Ele passa a ser mais caro do que o próprio imóvel. Bom, pessoal, essa é a minha definição, meu critério sobre alto padrão e luxo. Como eu disse a vocês, fui eu que desenhei isso. Gostou? Aprender um pouco sobre isso? Você tem algo a agregar sobre essas definições? Escreve aqui para mim, coloca nos comentários. Toda semana eu trarei um vídeo para vocês falando um pouquinho mais sobre esse nicho tão especial e tão almejado pelos corretores de imóveis. Siga o canal, deixe o seu joinha, que eu quero contribuir para a sua evolução nesse nicho.